Você quer aprender a fazer este fechamento com o extensor do zíper? Vem comigo que eu vou te ensinar. Olá, bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Eu sou Patrícia Miller, esse é o canal Casa de Pano Ateliê. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no nosso canal, clica no sininho para receber a mensagem avisando que a próxima Dica de Sexta está no ar. E compartilha com suas amigas e seus amigos para que a gente cresça muito. Hoje a gente vai fazer o extensor de bolsa com zíper. Muita gente está me pedindo, muita gente me perguntou, inclusive alunas aqui da sala de aula. Paty, eu não encontro vídeos falando do extensor do zíper na bolsa. É aquela partezinha que a gente coloca na bolsa separada com o zíper no meio. Bom, primeira coisa, a gente precisa saber o tamanho da nossa bolsa. Essa bolsa aqui, eu quero colocar um zíper. Eu tenho aqui 38 centímetros. Então, eu vou fazer esse extensor menos do que 38 centímetros, porque ele tem que ter uma sobrinha, ele fica aberto aqui nos dois cantinhos. Então, eu vou cortar esse tecido aqui de 36, porque ainda vai diminuir depois com a dobrinha. Então, eu vou cortar aqui o comprimento de 36, 4 faixas. Depois eu tenho a dobra, então ela vai ficar um pouquinho mais pra dentro, um pouquinho menor. E a largura? A largura depende muito da bolsa. Se eu quero que ela tenha uma boca maior, se a minha bolsa tem lateral, eu preciso fazer maior esse extensor, se eu quero que ele desça. Então, aqui eu cortei com 7 centímetros e depois eu posso ajustar ainda. Então, é melhor um pouquinho maior. 7 centímetros eu cortei aqui de largura. Para eu forrar, eu vou usar a manta, uma mantinha fina, uma Jade 100, uma Poly 100, fininha. E vou cortar ainda 2 centímetros menor. Então, eu vou cortar de 34. Então, aqui eu cortei de 34, porque eu vou colocar aqui dentro e depois eu vou fazer uma dobra nas duas laterais para ficar bem acabadinho. Bom, agora eu vou prender o zíper. O meu zíper, ele é mais comprido, porque ele passa do extensor, ele fica maior do que o extensor. Porque se eu deixar só no tamanho do extensor, é só essa abertura que eu tenho na minha bolsa. Se o zíper ficar maior, a abertura também fica maior, eu consigo abrir mais a minha bolsa. Então, eu vou deixar aqui uns 3 centímetros a mais de cada lado do meu zíper. A manta eu vou colocar depois, então eu vou colocar aqui primeiro o zíper, direito com direito, direito com direito. Eu vou embutir o meu zíper aqui dentro. E eu não vou costurar até o final, eu vou costurar um pouquinho antes, que é aquela dobra que eu falei do acabamento. Então, eu não vou costurar isso aqui até o final, e nem o comecinho. E volta. Então, aqui ficou um espacinho sobrando no começo e no final. Então, aqui eu vou virar para fora os dois e vou colocar o tecido no outro lado, na outra extremidade do zíper. Alinho. Já tenho aqui os dois lados costurados, agora eu vou colocar a manta. A manta eu vou botar agora para que não fique tão grosso aqui na costura. Então, aqui eu passei um pouquinho de spray de cola temporária pra gente colocar aqui dentro. Colei aqui, bem encostadinho na costura. Agora eu vou dobrar pra dentro, aqui e aqui. E embaixo também. Essa sobrinha que tinha de costura, eu vou dobrar pra dentro. Dobrando pra dentro, agora eu encaixo os dois. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Dobrinha nos dois. E agora eu vou rebater e ao mesmo tempo fechar esses cantos. Então, eu começo aqui a costura, rebato tudo e fecho. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu posso brincar, fazer um quilt também. Posso fazer um quilt continuando aqui no eco. Posso fazer acompanhando as listras. Aí a gente faz o que a gente achar mais bonito, que combinar mais com o nosso trabalho. Aqui agora também eu vou medir e vou passar o spray. Vou colocar aqui no meio, bem encostado na costura. E aqui, dobrar para que fique do mesmo tamanho desse. Eu tenho que acompanhar aqui o mesmo tamanho desse. Aqui também.
fazer o mesmo processo desse lado. Meu extensor tá pronto, agora eu defino se eu quero realmente esse tamanho todo. Quanto mais largo, mais pra dentro vai ficar o zíper da minha bolsa. Muitas vezes é mais seguro o zíper mais pra dentro. Se eu cortar, se eu fizer menor, o zíper vai ficar mais pra cima, mais alto o zíper. Então eu vou deixar esses 7 centímetros mesmo, porque eu quero que ela fique bem fundinha. Na descrição desse vídeo tem o link onde eu ensino a fazer o acabamento em tecido aqui nos dois lados. Eu vou fazer o acabamento colocando um metal. Mas antes disso, eu tenho que saber como que eu vou fechar minha bolsa. Como eu vou fechar ela com o forro separado, o forro depois e vai ficar embutido, então eu tenho que separar essas duas partes para colocar. Se eu fosse colocar um debrum aqui em cima, então eu poderia colocar o forro, colocar aqui dentro e passar um debrum. Pronto. Mas como eu quero botar embutido, então eu vou deslocar, separar aqui e vou colocar um em cada lado, do lado de fora. Então, eu vou alinhar bem aqui a distância e vou costurar aqui do lado de fora, um de cada lado. O outro tem que ser bem alinhadinho. Aqui eu tô colocando o zíper virado pra cá. O direito do zíper tá aqui e o outro lado a mesma coisa. Agora eu vou colocar o forro, vou vestir o forro. Lembra, esse vídeo é pra gente falar sobre o extensor do zíper. A bolsa, já deixei ela montada, pré-montada. Bom, aqui eu vou rebater a costura e depois coloco o cursor. E assim fica o nosso extensor de zíper para bolsa. Então, o zíper fica lá dentro, aqui coloco os acabamentos de metal ou o acabamento de tecido, rebato, tá feito o nosso fechamento da bolsa. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Curtam as nossas redes sociais, não esqueça de conhecer o Encontro Pet, nosso curso 100% online, 2 vezes por mês ao vivo, onde a gente se encontra, costura, faz muitas coisas, conversa muito também, e temos nosso grupo do WhatsApp também, é uma grande família. Encontro Pet, eu espero você lá dentro. Até semana que vem. Um beijo, até lá.